Muito bem, pessoal. Espero que todos estejam bem. Bom dia, boa tarde para alguns e boa noite para outros. Estou aqui na manhã, já fiz essa gravação, não ficou muito legal o áudio. Tive que vestir a camisa novamente e procurar gravar agora, ver se captou o áudio legal, tá bom? Vamos lá. A aula de hoje é sobre o movimento de projéteis, essas questões tão importantes estudadas aí no século XVI, ali, por Galileu Galilei, que vocês conseguem conferir um pouco no vídeo do Universo Mecânico, da série Universo Mecânico, e um resumo aí no capítulo do livro de vocês, tá bom? Eu já tenho aqui a lição pronta no quadro, né? Que agora eu vou narrar para vocês e espero contribuir no aprendizado de vocês e na compreensão a respeito desse tema. Vamos lá então. Aqui, ao lado do movimento de projéteis, você tem que notar duas coisas importantes. O que é o movimento de projéteis? O movimento de projéteis nada mais é do que a composição de dois movimentos. O movimento retilíneo uniforme na direção X, o MRU que a gente chama, e o movimento da queda livre. A queda livre que tem uma aceleração constante para baixo, que é denominada aceleração gravitacional ou simplesmente aceleração da gravidade, né? Então, a composição desses dois movimentos, a mistura desses dois movimentos é o que vai dar um movimento parabólico, o movimento de projétil. Então, tá aqui, ó. Para a direção X, né, no eixo X aqui, tem o meu sistema de coordenadas, X e Y, né? Para a direção X, o movimento do projétil é retilíneo e uniforme, aceleração igual a 0. E para o movimento de queda livre, o movimento para baixo é um movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração constante. Essa aceleração é dirigida sempre para o centro da Terra e tem esse valor G, que no nível do mar vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Então aqui tem o meu sisteminha de coordenadas, x e y. Aqui está o meu vetor com uma dada velocidade inicial aqui, esse V0 aqui, ó. Ele é largado, então, né? Ele é disparado com uma velocidade inicial aqui, que aqui a gente está denominando de V0, a velocidade inicial do projétil aí, o V0 é um vetor velocidade inicial. Bom, repara que se eu tiver o vetor velocidade inicial e o ângulo de lançamento, aqui ele está denominando de θ0, para dizer que é θ inicial, é o ângulo inicial. À medida que o projétil vai voando, o vetor velocidade vai mudando de direção e o ângulo vai mudando. Então esse aqui é o ângulo de lançamento inicial. Corta. Bom, então, aqui é o θ0, é o ângulo de lançamento inicial aqui. É o ângulo de lançamento inicial. É que o vetor é disparado com essa velocidade inicial aqui, que ele denominou de θ0. Muito bem. Ó, em x a velocidade é sempre a mesma. Aqui ele atinge o máximo da trajetória, a altura máxima, que aqui eu vou denominar de y máximo aqui em cima. Né? Ele tem um tempo de voo, que é o tempo total que ele permanece, né, na trajetória desde o momento do lançamento até o momento que ele volta a atingir o solo aqui, nesse ponto aqui que eu estou denominando de alcance máximo, que aí no livro eu acho que eles chamam de letra R ali, né? Essa distância máxima aqui. Então tem um tempo de voo dele. Mas tem um outro tempo aqui que é interessante, já que a trajetória aqui nessa forma aqui é simétrica, que é o tempo de subida do projeto até atingir a altura máxima. Esse tempo de subida eu estou denominando, escrevendo ele como sendo a letra TS, tempo de subida. E tem o tempo para descer. O tempo para ele subir é o mesmo tempo que ele leva para descer, o tempo de queda. Né? O tempo de queda. O tempo de subir é o mesmo tempo para cair, nesse caso aqui que é simétrico. Então o tempo de subida é igual ao tempo de queda, que é TQ. O tempo de voo é o tempo total, né? O tempo total do projétil no ar, que posso denominar aqui de uma letra T simplesmente, né? Que é lá nas equações horárias, ele vai receber esse nome aqui.
Bom, eu acho que essas são as condições aí. O que você tem que notar é o seguinte, que quando ele atinge a altura máxima, no ponto máximo aqui, no ponto máximo, quando ele atinge a altura máxima, a velocidade, a componente y da velocidade vale 0. Então aqui na altura máxima, a velocidade, a componente y do vetor velocidade se anula. Isso é muito interessante. Então o vetor no ponto máximo, na altura máxima, a velocidade não é 0. O que é 0 é a componente y do vetor velocidade. A velocidade em x, ela ainda existe, que vale quanto? Vetorialmente olhando, se a gente decompor esses vetores aqui, né? A velocidade para o eixo x, o v0x, vale v0 cosseno de θ inicial. A velocidade para o eixo y, a componente y da velocidade aqui, vale v0 seno de θ. Então essas são as componentes cartesianas do vetor velocidade no instante de lançamento. Aqui em cima eu já coloquei a equação horária do movimento para o eixo y, né? Quanto que é a equação horária? Lembra da equação horária? x dt igual a x0 mais v0t mais meio de at quadrado. Isso eu posso escrever isso também para o eixo y. O único detalhe é que no eixo y, a queda tem uma aceleração única, que é conhecida, que é a aceleração da gravidade. Então a equação geral é y0 mais v0y vezes t mais meio de gt quadrado. Essa é a equação geral. Repare que aqui, enquanto ele sobe, a gravidade atua que contrária ao movimento. Então, aqui eu vou colocar um sinal de menos. E se ele estiver caindo, aí ele está a favor da aceleração da gravidade, ambos têm o mesmo sentido, o sentido do movimento e o sentido da aceleração, aí recebe o sinal positivo. Se eu derivo a equação da posição, eu tenho a velocidade. Então, a velocidade para o eixo y é a derivada de y0, que é 0, né? Posso até colocar aqui um 0, mais a derivada de v0yt é o próprio v0y, e a derivada de meio de gt quadrado vale quanto? gt. Então essa é a equação horária do meu vetor velocidade. Bom, vamos lá então. Como é que eu descubro o tempo para que o projétil atinja a altura máxima aqui? Qual é o tempo que leva para que o projétil atinja a altura máxima? O tempo de subida do projétil que eu escrevi aqui em azul. Então, o que eu vou fazer? Eu pego da equação número 2, a equação número 2 é a equação do vetor velocidade. Eu sei que no ponto máximo, a velocidade para o eixo y se anula. Então, eu vou pegar essa equaçãozinha e vou escrever aqui, que a velocidade em y é a velocidade inicial em y. No caso da subida, é contrário ao sinal de gravidade. Então, não soma, diminui. A velocidade inicial diminui dessa velocidade aqui, que é gt. Então, se diminui do g vezes o tempo de subida. Coloca o 0 para o y máximo. Se você coloca o 0 para o y máximo, você encontra o tempo de subida, que vale v0y sobre g. A velocidade inicial em y está aqui, é v0 seno de θ inicial sobre g. Fazendo essa continha, eu encontro o vetor, eu encontro o tempo de subida do meu projétil, que vale v0 seno de θ sobre g. Denominei isso de equação número 3. Muito bem. Então eu já tenho aqui na equação número 3 o tempo de subida do meu projétil aqui. Usei o que? A equação da velocidade em y e a condição que na altura máxima, a velocidade, a componente y do vetor velocidade, ela vai simplesmente se anular. Muito bem. Como que eu calculo então? Qual é essa distância em y máxima aqui? O y máximo, como que eu calculo? Eu pego a equação da trajetória, a equação do movimento, né, em y. Não da trajetória, mas do movimento em y, do eixo y simplesmente. Então eu vou dizer que o y máximo vale o y máximo vai valer quem? O y0. Só que o y0, como o meu sistema de coordenada está partindo aqui da origem, tanto o x0 quanto o y0, eu estou denominando de zero aqui. Então isso aqui tem o valor 0. Se isso aqui tem o valor 0, eu vou ficar o quê? Que o v0y vale v0y vezes o tempo de subida menos meio de g vezes o tempo de subida ao quadrado.
Fazendo essa continha aí, eu tenho o quê? Que o y máximo vale a v0y. Mas quanto que é a velocidade inicial para o eixo y? v0 seno de θ sobre v0 sendo θ aqui. Coloco aqui, tempo de subida. O tempo de subida está na equação 3. v0 seno de θ sobre g. Substituo aqui. Menos meio de g vezes o tempo de subida ao quadrado. Então, meio de g vezes o tempo de subida ao quadrado está aqui, né? Está aqui. Substituo aqui e faço a conta. Aqui vai ficar v0 vezes v0, v0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre g. Coloquei entre parênteses aqui. Tenho metade de g aqui. E o que eu faço? Eu coloquei o meio aqui. Aqui vai ficar v0 seno ao quadrado de θ sobre g quadrado. Só que tem g quadrado no denominador, corta com o numerador ali. Então eu tenho meio de v0 seno ao quadrado de θ. Aqui reparem, os dois parênteses aqui são iguais. Então eu tenho 1 menos meio. 1 menos meio é meio. Então o y máximo vale meio de v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ0 sobre g. Então eu consigo escrever a equação da altura máxima ou do y máximo aqui em função dos valores iniciais, ângulo inicial e velocidade, o módulo da velocidade no instante inicial ali. Então vale metade de v, 0 seno de θ ao quadrado, tudo isso dividido por g, né? Isso então eu consigo calcular o que eles chamam de altura máxima lá, né? Altura máxima, o y máximo aqui. A outra coisa importante aqui no problema é determinar qual é o alcance máximo do projétil. Desde que você lançou o projétil, a quantos metros ele vai levar, né, desde o lançamento até que ele atinja o solo aqui numa superfície horizontal. Próximo passo é calcular a altura máxima atingida pelo projétil. A altura máxima atingida pelo projétil é o y máximo. Y máximo eu vou usar a equação de número 1 aqui. Usando o fato também de que o y inicial é zero, né? A posição inicial para o y e para o eixo x vale zero. x0 e y0 são iguais, que valem zero. Sendo assim, a velocidade em 0 em y vezes o tempo de subida, na equação número 1, né? Menos meio de gt quadrado, já que o projétil vai estar subindo e a aceleração da gravidade é a ponta contrária ao movimento, então eu escrevi desse jeito. Sendo assim, o v0y vale v0 seno de θ0 vezes o tempo de subida. O tempo de subida está aqui na expressão aqui embaixo. V0 seno de θ sobre g menos meio de g vezes o tempo de subida ao quadrado. O tempo de subida, na equação 3, vale v0 seno θ sobre g ao quadrado. Fazendo essa continha aqui, tenho v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre g menos meio de v0 seno ao quadrado de θ sobre g ao quadrado. Só que o g ao quadrado vai cortar aqui com o g, por isso que ele fica v0 seno ao quadrado de θ sobre g. Repare que os valores em parênteses são iguais. Eu já fiz aqui de propósito, então coloco aqui, né? Isolo v0 seno ao quadrado de θ e aí eu fico com o fator 1 menos meio. 1 menos meio é meio. Então o y máximo vale meio de v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre g. Tá bem? Próximo passo, determinar qual é o alcance máximo, qual é a quantos metros o projétil atinge o solo depois de lançado. Essa aí é a velocidade, é o alcance máximo. Parou. Esse é o alcance máximo do projétil aqui no eixo X, que eu determinei de X máximo, né? Então X máximo vale o V0x o X máximo vale o V0. Quando que é a distância, gente? Distância é igual, essa velocidade para o eixo X é uma velocidade uniforme, uma velocidade constante. Então a distância vai ser a velocidade que ele tem vezes o tempo que ele demorou para percorrer essa distância. Então a distância é igual a velocidade vezes tempo no MRU. Deus vê tudo. Distância é igual a velocidade vezes tempo. Sendo assim, eu tenho que a distância x0 é zero, né? Então x é igual
a velocidade inicial vezes o tempo. Que tempo é esse? O tempo t aqui, esse tempo t aqui é o tempo de voo do projétil, que vai ser 2 vezes o tempo de subida. É o tempo que ele levou para subir mais o tempo que ele levou para cair, o tempo de queda. E o tempo de queda é igual ao tempo de subida. Então eu coloquei aqui já direto. Então a distância máxima é a velocidade que ele tinha no início vezes o tempo de voo, que é 2 vezes o tempo de subida. Sendo assim, eu preciso saber a componente x do velocidade inicial, que vale V0 cosseno de θ. Isso aí lá dos vetor, né? 2 vezes o tempo de subida. O tempo de subida é dado aqui como V0 seno de θ sobre g. Substituo aqui vezes 2. Então fica 2V0 ao quadrado cosseno θ seno θ. Só que tem um detalhe. Eu coloquei aqui desse jeito, eu coloquei o 2 seno θ cosseno θ de propósito, porque tem uma relação trigonométrica. Que 2 seno θ cosseno θ, essa é uma identidade trigonométrica, isso vale seno de 2θ. Então, no lugar de 2 seno θ cosseno θ, substituo aqui por seno de 2θ. E rearranjando, então, eu tenho que o meu alcance máximo, o x máximo vale quanto? V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre g. Essa expressão a gente descreve aí, ó, qual é o alcance máximo de um projétil nessas condições. Então, com isso, gente, a gente tem as principais equações e análise aí do movimento de projéteis. É importante frisar que a composição de 2 movimentos, o movimento retilíneo uniforme aqui na direção x e o movimento de queda livre aí para o eixo y, tá? Então vamos lá, queda livre para o y, né? No y é queda livre e para o x é MRU, aqui para o x é um movimento retilíneo uniforme. Então, a composição do movimento retilíneo uniforme, sem aceleração, e o movimento acelerado para baixo aí. Então, que propiciam essas equações aí, sejam do tempo de voo, da altura máxima e do alcance máximo. Espero ter ajudado. Hoje um pouco complicado aqui para gravar de manhã, né? Espero que todos estejam bem. E depois eu volto com mais algum exemplo para vocês, tá bom?